Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, buscamos Jesus no íntimo do nosso ser, qual se vasculhássemos na intimidade do nosso espírito para encontrar a sinalização do Cristo em nós. Aqueles momentos singelos da Galileia, onde percorríamos para encontrá-lo e senti-lo em nosso coração. Se conosco, Senhor, alberga em seu Espírito todos nós, irmãos em humanidade. Tutela-nos a existência, Senhor, conduzindo nossos passos vacilantes e incertos pelos caminhos seguros do seu Evangelho de amor. Nós te buscamos nesta hora, Senhor, para tão somente agradecer a vossa presença em nossa vida. Os amigos espirituais que se dignaram a nos amparar desde que estivéssemos no bem e na verdade. Ampara, Senhor, a todos nós reunidos em seu nome e cubra, Senhor, a multidão de aflitos com seu manto de amor. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja, Mestre. Hoje, em especial, que é o dia que antecede o Natal, sempre fazemos uma reflexão relativa aos momentos primeiros de Jesus na Terra. Porque nossos espíritos já foram sinalizados e marcados por esses momentos. Mas a cada vez que mergulhamos nesse entendimento através dos mensageiros de Jesus na Terra, o nosso sentimento se amplia em relação a essa experiência de um espírito puro, governador espiritual do planeta, que coordenou a nebulosa incandescente que se desprendia do Sol para gerar o planeta Terra e já sabia quem de nós estaríamos com ele nesta oportunidade, cuja aura planetária é muitas vezes maior do que a do planeta Terra. E, portanto, Jesus nos conhece em intimidade. E este simbolismo que ele trouxe para a humanidade no seu nascimento guardam reflexões profundas que nós gostaríamos de compartilhar com vocês hoje. Uma mensagem que chama Oferta de Natal, que é de Emmanuel. Essa mensagem e várias outras vocês encontram no livro Antologia Mediúnica do Natal. E essa em especial nos chamou a atenção. E vamos então ler para podermos refletir. Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também ante o céu iluminado a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. A estrela chamada Estrela de Belém, num livro da Amélia Rodrigues, ela diz claro para nós que para que Jesus pudesse estar na Terra acanhado num corpo humano, ele precisou levar um tempo imenso, séculos talvez, fazendo uma restrição perispirítica para reencarnar como humano na Terra. E que essa luminosidade que durou no céu por o período em que ele esteve, muito forte, chamada Estrela de Belém, não fora só para sinalizar
por Oriente, o extremo Oriente, que o Messias havia chegado, mas era também uma porção, uma parte, uma extensão do seu perispírito que estava ancorado ali naquela luminosidade. Então, eu acho isso importante da gente refletir o que a Amélia Rodrigues nos traz. E Emmanuel diz assim: ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. De novo, alcançam-nos os ouvidos as vozes angélicas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E lembramo-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas, que diz assim: havia na região da Manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todos os povos. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então, um espírito veio, se materializou para avisar os pastores que o Messias havia nascido, que o Cristo estava na terra. Desde o momento em que os pastores, maravilhados, se movimentaram para ver-te na hora da alva, começaste por misericórdia a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra. Naquele primeiro momento, a afeição daqueles que já estavam prontos e sensíveis. Todavia, muito antes de te homenagearem com o ouro, o incenso e a mirra, que seriam os magos, que viriam depois para dar a sua oferenda singela ao Senhor, muito antes desse momento, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou a acolher em primeiro lugar as pequeninas dádivas dos últimos. Então, os últimos serão primeiro beneficiados, que eram os anônimos pastores, que só Jesus sabia quem foi, quem estava ali para recebê-lo na hora primeira. E Emmanuel diz: só tu sabes, Senhor, o nome daqueles que algo te ofertaram em nome do amor puro, por instantes na estrebaria. A primeira frase de bênção, quem foi? A luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento, os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem, a primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimo para que te não faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos, o feno para o animal que deveria transportar-te. Quem foram esses espíritos a que Jesus primeiro acolheu? Hoje, Senhor, 21 séculos transcorreram sobre o teu nascimento. Nós, os pequeninos obreiros desencarnados, com a honra de cooperar em teu evangelho redivivo, pedimos vênia para algo te ofertar. Aqui Emmanuel simbolizou a pleiade de espíritos desencarnados que vieram em nome de Jesus dar a sua contribuição.
nada possuindo de nós, trazemos-te as páginas simples que tu mesmo nos inspiraste. Os pensamentos de gratidão e de amor que nos saíram do coração em forma de letras em louvor da tua infinita bondade. Então, vale nós pensarmos em nós nesse dia e neste ano, porque os primeiros pastores doaram tudo do que podiam para amparar e acolher Jesus que nascia. Depois vieram tantos outros, sinalizados pelo seu amor, para entregar-lhe a sua oferenda. E nós outros, o que trouxemos para doar de nós mesmos? O que deveríamos oferecer nesse momento para a humanidade em nome de Jesus? Em nome de Jesus, quais seriam as ofertas necessárias para esse momento que o planeta atravessa? Será que nós já estamos no momento de espargir fraternidade entre todos nos nossos relacionamentos? Será que a compaixão já é um sinal efetivo nos nossos sentimentos? Será que nós já nos reconciliamos com os nossos adversários? Para então ir ter com Jesus para levar a nossa oferenda? O que trouxemos de melhor em nós? Quais são as potencialidades divinas que no somatório de todos nós, irmãos em humanidade, formariam neste momento um clarão de luz, afastando a penumbra da dor, dos desesperos, das inseguranças, dos temores íntimos que avassala a humanidade da Terra nesse período de grandes inseguranças, de incertezas. Vamos guardar a confiança de que estamos sendo chamados para dar o testemunho da fé viva, não escondidos num canto qualquer, mas onde quer que estejamos, possamos levar de nós as vibrações mínimas para contribuir no momento em que a humanidade atravessa. E diz Emmanuel, com a gigantesca obra que ofereceu para complementar a obra básica, dizendo: recebe-os, ó divino benfeitor, com a benevolência com que acolheste as primeiras palavras e respeito aos primeiros gestos de carinho, com que as criaturas rudes e anônimas te afagaram na gloriosa descida à terra. E que nós, espíritos milenares, fatigados do erro, mas renovados na esperança, possamos rever-te a figura sublime nos recessos do coração e repetir com o velho Simão, após acariciar-te na longa vigília do tempo: agora, Senhor, despede em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os nossos olhos viram a salvação. Que é a citação de Simeão, o velho Simeão. Então, nesses momentos em que nos recolhemos em família, que o nosso Natal não seja um dia qualquer, porque até os espíritos superiores fazem referência a esse dia. Nunca deixaram de trazer uma mensagem para sinalizar o momento em que Jesus esteve na Terra conosco. E, portanto, eu vejo as pessoas dizendo que isso nada significa,
Porque, na verdade, o significado de Jesus na nossa vida são todos os dias. Mas aproveitemos esse dia singelo para nos reunirmos, nos poucos, em família, para que nós possamos orar muito a Jesus e oferecer, durante o ano que se inicia, aquilo que é do nosso compromisso realizar na Terra. Aquilo que é do nosso compromisso, que seja essa oferenda a Jesus. Porque o planejamento divino que recebemos é que possamos estar com o próximo como um caminho para Deus. E que esses nossos compromissos, oportunidades, deveres morais que nós trouxemos agendados, possam ser feitos com muita satisfação íntima, com regozijo do Espírito, com alegria do verdadeiro cristão. Nós estamos num momento em que a esperança só se acenderá em nossos corações se a fé for consistente. A fé, mãe da esperança. Sem essa fé, que é a experiência do Evangelho de Jesus em nós, naquilo que nos é possível vivenciar, é esse estado de alma chamado fé viva, é que garante acender a chama da esperança e espargir a esperança de dias melhores para todos nós, que sejamos esses fermentos a multiplicar, levedar a massa de vivas esperanças e de que o momento é oportuno para renovar a nossa intimidade e abraçarmos com alegria e bom ânimo os nossos compromissos espirituais. Então, que Jesus seja lembrado, porque os ensinos que ele trouxe não se encerram na sua história, mas se encerram nos grandes exemplos de cada segundo da sua existência na Terra, para sinalizar para nós: Senhor, despede em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os nossos olhos viram a salvação, ou seja, o caminho da libertação dos nossos espíritos. Chega um momento da nossa vida, como espírito, que não é mais possível nós vivermos sem nos imantarmos das vibrações e dos ensinamentos de Jesus. Para nós, o Mestre dos Mestres. Então, nós sabemos que todos os planetas que surgem no universo é abraçado por um Cristo, por um Espírito puro, que vai acolher no seu amor, no seu espírito, uma parcela de humanidade. E aquela parcela de humanidade vai ser conduzido por ele a um estado de perfeição. Obviamente que não a perfeição máxima, mas a um estado de perfeição. Porque nós vamos atingindo a perfeição de estado em estado, de etapa em etapa. Então, quando o orbe terrestre se desprendeu do Sol, sobre o influxo amoroso
de muitos espíritos luminosos e puros. E quando Jesus assumiu a direção espiritual do nosso planeta, todo um desdobramento se fez no universo, de um plano divino em que nós, cada um de nós, estava incluído. Nós fazemos parte de um plano divino, do plano de Deus. Nós estamos incluídos nesse plano divino. Nós somos parte dele. E, como a Célia colocou, quando aquela estrela luminosa projetou a sua luz na manjedoura, aquilo não foi um evento ao acaso. Aquilo estava absolutamente programado. E, de verdade, nós não temos condição de compreender, nem de nos ser revelado o que era aquela luz ou aquela estrela. Porque, evidentemente, de forma alguma, era simplesmente um astro brilhando. Aquela luz projetada na manjedoura, na verdade, é um rastro luminoso do próprio Cristo, porque Jesus, por ser um espírito puro, ao nascer na terra como um homem, ele não se desvincula de maneira nenhuma da sua condição luminosa. E ele não sai de um lugar para estar no outro. Ele não saiu da onde ele se encontrava para estar aqui. Então, naquele momento em que Jesus toma um corpo material, ele veio realmente para habitar em nós, através dos seus exemplos, através da sua vivência e dos seus sentimentos. Então, nunca mais na Terra nós estaríamos em escuridão. Nunca mais. Porque bastaria que nós nos ligássemos a Ele para que houvesse para sempre e para toda a eternidade claridade em nossas vidas. Então, nunca mais nós andaríamos em treva. Porque aquela luz projetada no planeta Terra seria para sempre. Nos acompanharia agora, não mais de forma sutil, mas de forma direta,
estaria interferindo de forma direta em nosso viver. Então, uma vez apartados dos nossos equívocos, porque quando Jesus vem à Terra, nós em humanidade vivíamos absorvidos por vibrações, pensamentos, atitudes contrárias às leis de Deus, numa escuridão absoluta. E aquele movimento divino de vir estar conosco trouxe essa claridade, nos revelando algo absolutamente magnífico. Que nós, cada um de nós, fazia parte de uma família, amparada e amada por um Pai único, que nós chamamos Deus. E que tudo aquilo que nós estávamos fazendo naquele momento, ou poderíamos fazer no futuro, deveria ser para nós um despertar da nossa consciência que estaríamos em família, que nós estávamos ligados uns aos outros por uma genética divina. Numa figura de linguagem, que é só uma figura de linguagem, os nossos componentes espirituais genéticos mostram que nós somos todos irmãos uns dos outros. E que doravante, a partir daquele instante, com a presença dele, nós precisaríamos nos ver uns aos outros como irmãos, cuja origem, o nascimento de cada um de nós era esse Pai único e amoroso. Então, quando Jesus diz para nós que nós somos uma família, que nós temos que estar uns pelos outros, quando ele revela essa genética espiritual que nos une, ele traz para nós o princípio do amor, do qual jamais nós poderíamos romper. E todo o tempo todo que Jesus está na Terra, ele cumpre com os seus deveres, seja no serrote, no martelo, no lidar com a madeira, ou com as pessoas, ou com aqueles que o cercam, com uma disciplina extraordinária, mas com um movimento de alma em que ele mostra para nós que estamos todos ligados uns aos outros. E que é impossível estarmos separados. E que quando nós agimos de maneira equivocada frente às leis divinas e temporariamente nos separamos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelas nossas dificuldades, esse processo que se torna dor lá na frente, ele é absolutamente momentâneo. Porque
não é possível prosseguirmos sem a imantação desses valores de família. Então, Jesus traz para nós esse conteúdo extraordinário. E quando os magos trazem os presentes, e entre eles a mirra, que é uma coisa simbólica, que é um simbolismo, porque os símbolos são importantes na nossa vida, eles estavam intuídos de trazer para nós um conteúdo que todas as vezes que nós nos transformamos, que todas as vezes que modificamos verdadeiramente, exala de nós perfume. Exala de nós aromas celestes. Porque quando uma flor, quando uma planta, ela transforma esterco em pétalas, em cores e em perfume, está mostrando para nós que ao absorvermos muitas vezes a luz, como a planta faz, a planta absorve a luz, que é algo sutil, soma com o estrume que está ali no pé dela, ela floresce e emana essências, perfume divino. Então, aquela mirra tinha um simbolismo, porque nós, só com o estrume, só com material putrefado, nós não fazemos perfume. Nós precisamos da luz. Nós precisamos da água, que dessedenta o espírito. Então nós, na nossa vida, quando somos colocados num ambiente em que ali alguém coloca aos nossos pés, ou nós mesmos colocamos aos nossos pés os monturos, como diz Emmanuel, mas nos abrimos à luz que vem do alto, que são os ensinamentos de Jesus, e nos descedemos com a água viva, nós transformamos as dificuldades, nós transformamos os imensos desafios em aromas celestes. Então, transmutar. Olha a importância disso. Eu tenho que absorver a luz. Eu tenho que absorver e transmutar o monturo. E a partir disso, me construir. E a partir disso,
fazer a obra no padrão do Cristo, com os elementos que eu tenho. Então, nesse momento que nós nos aproximamos do Natal, nós vamos entendendo que não é possível para nós na Terra transmutarmos e nos autoconstruirmos se não utilizarmos dos recursos dessa luminosidade que Jesus nos trouxe. Porque antes dele, retirando aqueles mensageiros que vieram em seu nome, toda a humanidade se encontrava perdida e em treva. A treva, muitas vezes, ela é íntima e exterior. Então, viver um dia na Terra, sem se alimentar, sem absorver da luz do Evangelho, naquele dia não haverá produção para nós em espírito. Porque sem esse reagente, sem esse componente, o espírito não se constrói. Não há possibilidade. Então, os dias que nós passamos na Terra sem refletir, sem absorver das luzes de Jesus, foram dias apagados para nós, sem nenhuma produção. Sem perfume, sem transmutação. Então, aquela luz que iluminou a manjedoura, aqueles homens simples que depois se aproximaram como pastores, aqueles que levaram os presentes, estavam anunciando para nós, em humanidade, que ali, naquele dia, naquela hora, naquele momento, começava para nós as construções espirituais. Antes daquele momento, todas as construções eram para a terra. Os poderes, os impérios, que com o tempo seriam destruídos. Então, com isso, nós vamos encerrando esse momento, nos conscientizando de que necessitamos diariamente desta luz. Fazer a prece. Senhor Jesus, não temos palavras para expressar. Não temos, Mestre amado,
elementos íntimos para dizer da nossa gratidão. Sem a sua luz, Senhor, seríamos eterna treva. Sem o seu amor, Jesus, estaríamos congelados pelo frio da indiferença. Sem os teus ensinamentos, permaneceríamos em extrema ignorância. Sem a sua presença, Jesus, estaríamos para sempre perdidos. Sem o seu amor, Jesus, jamais viveríamos. Então, Mestre amado, o que dizer para agradecer? Que neste dia em que nos encontramos na terra, iluminados pelo seu amor, Senhor, queremos te dizer que para sempre te seguiremos. Que para sempre, Senhor, até o fim dos tempos, estaremos no caminho que o Senhor traçou para nós. Que o Senhor, neste dia abençoado, envolva a nossa família, todos aqueles que os nossos corações amam e aqueles que estamos aprendendo a amar. Envolve, Senhor, toda a família da terra, todos os nossos irmãos em humanidade. Envolve, Senhor, todas as nações. Nossos irmãos que se encontram no Polo Norte e no Polo Sul. Nossos irmãos que se encontram em todas as dimensões, encarnados e desencarnados. Esta família, Jesus, que o Senhor revelou para nós, para que possamos nos sentir envolvidos nas vibrações de amor e que jamais a solidão nos alcance. Porque onde quer que estejamos, há um irmão a nos amparar, a olhar para nós com ternura. Há um irmão, Senhor, que possamos abraçar, dar as mãos e lembrar do nosso Pai. Mil vezes obrigado pelas lições imorredoras, e que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para todo sempre. Se conosco, Mestre, eternamente.